Marcelo Cabo apresentado como novo treinador coral. Destaques do Santa Cruz com o repórter Carlos Miguel. Um abraço, boa noite, Miguel. Oficialmente, o anúncio foi divulgado ontem nas redes sociais, mas o ouvinte já estava ciente que Marcelo Cabo chegaria para assinar contrato. E olha que surpreendeu, Mário, porque ele chegou já ontem, assinou o contrato, e uma informação que o Santa não divulgou foi que ele comandou o treino já ontem, no CT Ninho das Cobras. Hoje, ele foi apresentado oficialmente à imprensa e à torcida, através da entrevista coletiva, e depois o Santa abriu uma janela de 15 minutos para acompanharmos o treino, já o segundo, sob o comando do novo treinador coral. Marcelo Cabo, na sua entrevista coletiva, fazendo um rápido resumo aqui, e já já ele vai ser o nosso convidado, falou da pressão, sabe da pressão que tem em relação à torcida para tirar o Santa Cruz da Série D, falou que o que atraiu a proposta foi realmente a SAF Coral, né? É o que todos os jogadores que chegam falam em relação ao projeto de SAF que foi apresentado. Falou também que já trabalhou com outros clubes que são administrados por uma sociedade anônima do futebol, e ele já está familiarizado com esse sistema novo de trabalho, do novo formato de se fazer futebol, e disse uma coisa que chamou a atenção. Ele disse que há muito tempo queria trabalhar no Santa Cruz, que era uma espécie de sonho realizado, vir treinar o Santa Cruz, e que estudava o Santa Cruz, acompanhava a trajetória do Santa Cruz por onde, nas competições que disputou no passado. E que, desde a sua época de jogador, sonhava em trabalhar no Santa Cruz Futebol Clube. Alguns pontos da entrevista coletiva do Marcelo Cabo. Zé do Carmo, apresentado, já comandou o treinamento, e sábado tem amistoso, Marcelo Cabo como novo treinador do Santa Cruz. Boa sorte pro Marcelo Cabo. Não é? O torcedor do Santa Cruz fica sempre na ansiedade de esperar que o treinador que passe, ele realmente não só faça os treinamentos com aqueles que aí estão, como solicite as contratações que ele achar que é necessário, e não deixe de observar os meninos da base, que é sempre muito importante você ter também todos juntos. Então a gente vamos ver um treinador experiente, um treinador que roda dentro do Brasil, um treinador que tem conhecimento aonde vai, até porque ele disputou já uma Série C, disputou também, se eu não me engano, uma Série D. Então tudo isso faz com que ele tenha toda essa responsabilidade de passar para os jogadores aquilo que ele acha que é o melhor para os treinamentos. Agora, na primeira entrevista, comandante tricolor diz que sabe dos desafios de tirar o Santa da Série D. Não vai ser fácil, viu, Miguel? Não, e ele sabe da pressão da torcida por parte daqueles que fazem o Santa Cruz, e que vão fazer o Santa Cruz quando a SAF realmente estiver em atividade. Quer dizer, em atividade já está, só quando for oficializada. E outros trechos também interessantes em relação a esse currículo, Eu, particularmente, perguntei em relação, a minha pergunta ao Marcelo foi em relação aos trabalhos, muito curtos, 4 clubes só no ano passado. Ele disse que alguns insucessos realmente aconteceram, mas que na maioria desses projetos, realmente o contrato era de tiro curto, cerca de 3, 4 meses, era apenas para salvar o clube. E aí ele acabou aceitando essas propostas de salário, aliás, de projetos curtos. E no Santa o contrato é longo, 2 anos é a previsão do contrato do Marcelo Cabo, não vem sozinho, vem com o auxiliar Gabriel Cabo, que é o filho dele, um preparador físico, Gustavo Araújo, um analista de desempenho, um preparador de goleiros. Esse vai ser o staff do Marcelo Cabo. E ontem o Carlos Eduardo me perguntava em relação aos demais membros da comissão técnica que estavam com o Itamar Schulli. Quem o Itamar Schulli trouxe foi embora. Quem era da casa vai permanecer na casa. Por exemplo, o Tacão, que o Zé ontem também me perguntava em relação ao Tacão. Hoje eu conversei com o Tacão. Tacão recebeu uma espécie de promoção dentro da comissão técnica do Santa.
ele continua na casa, continua no Santa Cruz, agora como coordenador de análise de performance dos atletas. Vai trabalhar, logicamente, ao lado do novo preparador físico do Santa Cruz, o Gustavo Araújo. Então, o Tacão vai ser coordenador desse setor, dessa área de performance, e hoje mesmo já estava trabalhando normalmente lá no José do Rego Maciel. Além, Zé e Mário, dessa questão que vocês trouxeram do currículo do Marcelo Cabo, de experiência de Série C, ele também tem experiência de Série B com título. Na Série B de 2016, ele comandou o Atlético Goianiense naquela campanha que levou o Atlético à Série A, conquistando, inclusive, a Série B do Campeonato Brasileiro. Já trabalhou no Goiás, no CRB, no CSA, na Chapecoense, no Remo, no Vasco da Gama, eu citei aqui, no Brusque, evitando inclusive a queda do Brusque, e no Água Santa, onde teve uma passagem muito rápida de 3 jogos, e aí essa passagem foi a das piores nessa temporada de 2023. Agora, a procura por ingressos é boa e podemos ter casa cheia sábado. Você falava ontem da situação de 5 mil ingressos para os sócios e também venda. Você está otimista com 10 mil torcedores para esse amistoso, é isso, Miguel? 10 mil, acredito que até mais, viu, Mário? Até mais, porque 5 mil são os primeiros que fizerem o check-in e vão entrar de graça. Mas tem o sócio que vai perder aí essa quantidade dos 5 mil, né, desse check-in, e, logicamente, vai ter interesse de ir a acompanhar essa partida. Até porque ela ganhou agora uma importância maior. É o primeiro jogo do Marcelo Cabo, contra o seu ex-clube, inclusive, o ABC. É o último jogo antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. É a chance do torcedor coral já conhecer a nova cara do Santa Cruz, que, apesar de hoje o Marcelo Cabo ter falado tranquilamente e abertamente que iria manter a base do técnico Itamar Schulli, ele pode até manter a base, mas o esquema de jogo dele é diferente. Então, possivelmente podemos ter um Santa Cruz em um novo formato, porque na entrevista coletiva de hoje ele também falou que o estilo dele é mais de propor jogo, de ter um futebol para cima, para frente, e não tanto quanto defensivo, como era criticado, inclusive, o técnico Itamar Schulli. Então, daqui a pouco, seu convidado será o Marcelo Cabo. O próprio Marcelo Cabo. E só oficializando aqui, Mário, o Santa confirma a contratação do Gabriel Galhardo, é o volante, irmão do Thiago Galhardo, que inclusive já estava chegando, aliás, já está no Arruda, já está treinando, integrado à delegação, e hoje mesmo já foi visto lá no treino. E o Santa pode fechar a qualquer momento com o meia William Júnior. William Júnior, atenção, torcedor coral, foi bicampeão pelo Gama neste fim de semana, inclusive jogava contra o time do Marcelo Cabo, que era o capital. É um atleta de 26 anos, as partes já estão sendo ajustadas, só faltam detalhes desse contrato. Atualmente foi campeão pelo Gama, titular em 12 jogos, marcou apenas 1 gol. Ele é de São Mateus do Espírito Santo, passagens pelo Altos do Piauí, 15 de Jaú, Paranoá, Atlético de Minas Gerais, o Atlético que era a SAF do Vinícius Diniz. Vamos ouvir Marcelo Cabo. O novo comandante coral se apresentou hoje oficialmente à torcida e à imprensa e falou do desafio que é tirar o Santa da Série D. Quando eu aceito o convite do Santa Cruz, eu não olho para a divisão que o Santa Cruz vai jogar. Eu olho para o tamanho e a grandeza do clube, né? Eu costumo dizer que um treinador ele não tem que se importar a divisão que ele vai jogar. Eu já militei na Série A, na Série B, na Série C, em Copa do Mundo, e o clube que me contrata hoje é um gigante do futebol brasileiro. Então, assim, a história do Santa Cruz, principalmente a sua torcida, né? O projeto que me foi apresentado, e aí eu não tive dúvida de escolher esse projeto para eu dar continuidade na minha carreira. Então, fico feliz, lisonjeado. Já de antemão agradecer ao presidente, toda a sua diretoria, pela confiança no meu trabalho e me escolher para capitanear esse projeto aqui, de devolver o Santa Cruz para o lugar onde ele tem que estar, que são as divisões maiores do futebol brasileiro.